Olá, tudo bom, irmãos? Passando aqui para vos deixar uma palavra da parte de Deus que se encontra em Efésios capítulo 1, verso 3, que diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, assim como Paulo, eu e você temos motivo suficiente para darmos louvores a Deus. Provavelmente, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso era para ser uma carta circular. Isso significa que esses escritos eram para circular pelas igrejas daquela região. A circulação desta carta nas igrejas levaria seus membros ao conhecimento do supremo propósito de Deus para com eles, que é o seu povo. E esse conhecimento, irmãos, produzido por esses escritos, levariam o povo de Deus a tributar um grande hino de louvor a Ele, pela redenção, pela eleição, pela predestinação, a adoção que Ele proporcionou em Cristo Jesus. E não só tributar louvores ao Pai, mas também ao seu Filho Jesus, que se encarnou, como diz João, no capítulo 1, verso 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ou como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, do 6 ao 8, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, Cristo se encarnou para nos resgatar, nos redimir e nos reconciliar e nos amar. Cristo se encarnou para nos resgatar. Efésios capítulo 1, verso 7 diz que no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, ou redenção por meio da sua morte. Em Colossenses capítulo 1, verso 13 diz que ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao 19, Pedro diz que sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados no nosso procedimento fútil que nossos pais nos legaram, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Cristo, irmãos, Cristo nos resgatou para nos reconciliar com Ele, para nos perdoar. Efésios 1, capítulo 7, nos diz que nós temos a remissão ou perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Não só nos perdoar, mas Cristo se encarnou para nos reconciliar. Romanos 5, 10 diz que nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, Paulo diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo não só se encarnou para nos reconciliar, mas para nos amar. João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que eu e você, irmãos, não perecêssemos, mas crescêssemos, para que por meio dele pudéssemos ter a vida eterna. Paulo em Romanos 5,8 diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E esse tributo de louvor, irmãos, não seria somente dado a Cristo, mas também ao Espírito Santo, que veio sobre a nossa vida para nos selar, e não só nos selar, mas ser o penhor da nossa herança. A palavra selar significa que o Espírito veio para nos fazer propriedade de Deus, significa que nós somos de Deus, pertencemos a Deus, irmãos. O Espírito também veio como penhor. Penhor significa que o Espírito é a garantia da totalidade das coisas que Deus tem para nós, amados. Você e eu temos motivo para dar louvores a Deus, não porque Ele fará alguma coisa ainda em nosso favor, mas porque Ele já fez em Cristo Jesus por nós. Você, irmãos, pode dar louvor a Deus porque Ele te escolheu, porque Ele te predestinou para ser teu Pai e você seu filho. Você pode dar louvor porque Ele te ama,
porque Cristo se encarnou para assumir sua culpa e receber a justa punição que você e eu merecíamos, que era a morte. Podemos dar louvor porque Cristo nos resgatou, nos perdoou, porque nós somos selados, habitados pelo Espírito Santo, que prova que eu e você pertencemos a Deus e que temos a garantia da posse da herança na glória que Deus nos entregará quando Ele nos buscar. Amados, que a minha vida e a sua seja uma expressão de louvor a Deus, não só por meio dos nossos lábios, mas por meio do nosso modo de viver digno desse chamamento glorioso e santo que Ele nos chamou. Que Deus possa te abençoar com essas verdades. Em nome de Jesus. Amém.